Olá, meus amigos do portal Notícias de Franca. Hoje estamos aqui de forma especial na nossa editoria Edley, essa editoria especial do portal Notícias de Franca, que tem um cunho especial de trazer para você informações das mais variáveis especialidades do direito. E hoje a gente está aqui recepcionando no nosso estúdio aqui, nos estúdios do portal Notícias de Franca, um querido profissional, que é um exímio profissional do direito digital e também tributário, meu querido amigo, Dr. Marcos. Muito bom dia. Bom dia, Dr. Marcos. Seja bem-vindo ao Notícias de Franca. Agradecemos você por ter recepcionado o nosso convite e, primeiramente, por estar agregando agora ao corpo de colaboradores e de escritores também dessa coluna que tanto tem prestado um serviço de extrema importância e informação para a nossa comunidade da nossa cidade de Franca. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar com vocês e de tentar, de alguma forma, desmistificar tanto o direito tributário quanto o direito digital, que são áreas... o direito tem uma linguagem um pouco própria, um pouco chata. Sim. E é importante a gente tirar essa pecha para que as pessoas saibam que tem como resolver a maioria dos problemas dela com uma boa orientação. Com certeza, com certeza. E para vocês, inclusive, se conhecerem, se interarem um pouquinho, eu vou colocar aqui para vocês o currículo dele, depois vocês podem acompanhar também lá. A gente já subiu, inclusive, uma matéria de recepção ao querido Dr. Marcos, mas ele que tem a formação em mestrado em Direito pela Faculdade Autônoma de Direito da FADSP, também é pós-graduado em Business Inteligência, Big Data e Analytics na Anhanguera, graduado em Ciências de Dados pela Universidade Virtual do Estado de São Paulo, a Unifesp, pós-graduado em Compliance e Gestão de Risco pela Anhanguera Educacional, pós-graduado em Direito Tributário pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários na sede de Ribeirão Preto, pós-graduado em Gestão Jurídica da Empresa na Universidade Estadual Paulista, no campus de Franca, graduado em Direito pela Faculdade de Direito de Franca e é técnico em informática formado pelo Instituto Paula Souza. Vou estender mais não, o currículo dele é bem extenso, mas, Dr. Marcos, dá para ver o quanto que a tecnologia ela sempre também teve muito em relação com o seu próprio crescimento profissional, né? Como que foi esse casamento seu? O que despertou você para a tecnologia? Eu fiz técnico em informática nos anos 2000. Eu brinco que foi no lançamento do primeiro Matrix. Faz muito tempo. A gente ainda falava de Visual Basic 3. Era uma coisa... Internet, o máximo que tinha era GIF. E quando eu terminei o colegial, eu não sabia mais ou menos o que eu queria fazer. E naquela época, você não sabia o que você ia fazer. Vou fazer um curso técnico. E eu sempre gostei de tecnologia. E aí eu fui fazer esse técnico em informática. Lá eu estudei um pouco mais de programação. E descobri que eu não queria ser programador. O que para mim foi maravilhoso, porque era uma dúvida que eu tinha. E aí depois disso eu acabei indo para o direito. Uhum. Não tinha a menor ideia que a situação ia mudar e que o direito ia deixar de ser algo de papel extremamente tradicional para algo mais moderno, algo mais dinâmico que a gente encontra hoje no direito eletrônico. É um processo que foi, inclusive, dos anos 2006, 2008 para frente, né? A lei é de 2006, Uhum. Mas ela previa o que a gente chama de direito de um período... Não é de experiência, é um período de implementação. Uhum. O nome técnico é vacância, mas assim, Sim. até 2013. Até 2013. Na verdade, 2012. E aí, em 2012, aconteceu um fato muito curioso, porque assim, quando você estuda informática, você aprende que primeiro você testa em cenários seguros, para depois você ir aumentando para os cenários estressantes. Sim. O Tribunal de Justiça de São Paulo fez o contrário. Em setembro de 2012, ele simplesmente fechou o Foro Central da Barra Funda, lá em São Paulo. Na verdade, o Foro Central, da Barra Funda é outro. E fechou numa semana e falou na semana seguinte já abre eletrônico, não tem mais peticionamento físico. Nossa. Aquilo foi um reboliço, todo mundo ficou louco, porque como bom brasileiro ninguém estava preparado. Uhum. Com um trabalho muito grande da OAB, de muita conversa. Conseguiram chegar num consenso de 1 ano de implementação, mas ainda começando pelos fóruns com maior quantidade de processos. Uhum. E nesse período, Franca foi selecionada para ter a mudança em setembro de 2013. E aí, por um pedido de um ex-presidente da subseção aqui de Franca, o Dr. Ivan, Uhum. ele me ligou e falou: Marcos, olha, tem 1 ano para preparar, você é o único advogado que é técnico em informática, muito bem, você vai ensinar o pessoal a peticionar. Aí foi a questão dos E aí foi quando eu comecei a fazer treinamentos para ensinar o pessoal a como trabalhar no PJE. E era muito estranho, porque eu formei em 2008. Uhum. Eu tinha 3 anos de advocacia e estava trabalhando com advogados que tinham 40. Nossa.
Então, eu não conhecia nada de processo, mas consegui entender o sistema. Uhum. E aí, nessa, eu continuei... Eu já tinha feito uma pós na Unesp, Sim. de gestão jurídica da empresa, e aí comecei a estudar. Mas eu ainda tinha uma reticência muito grande com relação ao que ia acontecer no direito eletrônico. Eu não imaginava que a gente ia ter uma evolução em 10 anos, porque nós estamos em 2023, em 10 anos que a gente ia ter uma evolução tão grande do direito voltado para a parte de tecnologia. Nesse período eu continuei estudando direito tributário, que é uma área do direito que eu gosto bastante, Uhum. e aí fui começando a perceber que as coisas foram se modernizando. Sim. Os sistemas contábeis foram se tornando mais eletrônicos, as negociações eletrônicas foram se tornando mais comuns. Ou seja, tudo foi otimizando. Tudo foi escalando, né? Uhum. Otimizando, escalando e tudo indo para o virtual. Sim. E aí, nesse período, eu achei que era importante eu começar uma migração do meu escritório para essa área, Uhum. para que os meus clientes que já caminhavam nesse sentido começassem a ter um respaldo jurídico melhor. E aí foi quando eu fiz as outras 2 pós-graduações. Sim. E fiz 2 certificações em proteção de dados. Porque hoje o grande problema das empresas, e não só das empresas de tecnologia, mas de toda empresa, é a segurança dos dados dela. Hoje a exposição é grande. A exposição é muito grande, o risco de invasão é muito grande e as multas, caso você não cumpra os requisitos de segurança, são absurdas. Sim. Elas são de valores estratosféricos porque o risco é muito grande. E aí, nesse caminho, eu falei, é hora de começar a migrar. Franca, nesse intervalo, se tornou um polo de e-commerce. Sim. Franca é uma das cidades que mais tem negócios feitos via essas empresas de marketplace. Sim. E acabei caminhando para essas 2 áreas que são as minhas áreas mais... Vamos dizer, o cenário local te mostrou a oportunidade e mostrou a necessidade também de poder dar esse suporte para muitas pessoas que desconhecem, né? O gosto pessoal me fez caminhar para isso. Sim. E o cenário local me fez perceber que eu tinha um mercado a trabalhar. Sim, porque antes, em 2013, eu estudava Direito e Tecnologia só porque eu gostava. Uhum. Não era algo que eu vinha potencial econômico. Uhum. Aproveita para a gente colocar, inclusive, os leitores, os espectadores que estão nos acompanhando, dentro do nosso bate-papo, o que seria hoje, para resumir um pouquinho, para quem talvez não entenda hoje, porque a gente, quando fala do direito digital, parece que está relacionado só a questões intelectuais, de patentes e registros, mas, na verdade, hoje, pelo quanto que a nossa vida, como você falou, não é só uma empresa que está exposta hoje, né? Hoje a gente está aqui, está se expondo. Em todo momento a gente está se expondo, Sim. Principalmente com o celular hoje. Qual que foi, assim, os impactos de como que a legislação conseguiu blindar o cidadão para os riscos, como você falou, que hoje, no digital, as pessoas acabam que tendo? Na verdade, hoje a legislação está tentando acompanhar a tecnologia. É um pouco antes, eu diria. A gente ainda não conseguiu desenvolver uma legislação tão protetiva. Uhum. O que acontece? A maioria das pessoas tem todos os dados expostos na internet. Sim. E existem alguns futurólogos, algumas pessoas que estudam tecnologia, que eles falam que os dados são o novo petróleo. Então, quando a gente está tratando de grandes empresas de tecnologia, como as Big Techs, Uhum. o Facebook, a Amazon, eles têm um volume de informação tão grande que, se você souber apurar essa informação, você tem uma capacidade de gerar negócios incríveis. Sim. O melhor exemplo disso são os algoritmos de redes sociais, que eles te apresentam produtos que você demonstra mais interesse. Sim. Então, essa mudança do perfil, tanto do consumidor que passa a consumir mais na internet, quanto das empresas que passam a negociar mais na internet e começam principalmente a fazer transações maiores simplesmente de modo virtual, isso gera uma nova demanda. Hoje, no direito, todos os ramos do direito são afetados pela tecnologia, sem exceção. Direito criminal, direito tributário, direito trabalhista. Aqui em Franca eu conheço algumas pessoas, por exemplo, que trabalham com tecnologia como gestor de tráfego, uhum. ou programadores, ou desenvolvedores de front-end. Eles não trabalham nem para empresas do Brasil. Eles trabalham para outras empresas, recebem em dólar. É uma situação absurdamente...
Às vezes eu converso isso com alguns clientes e eles falam, não, tá viajando. E Seria não uma realidade que não é. É uma realidade que, assim, ela existe, é muito próxima, mas por ela ser virtual, muitas pessoas não têm acesso. E para algumas pessoas parece ser surreal, né? Porque parece não é uma coisa acessível para ela, mas para muitas pessoas já é muito acessível. E assim, é muito acessível para qualquer lugar, para qualquer pessoa em qualquer lugar. Sim. E isso é importante a gente ter essa noção. O que acontece? No Brasil, a gente está começando a caminhar para a internet de 5G, que é o que a gente chama de internet das coisas. Sim. Em alguns países, isso já está bem mais desenvolvido, principalmente na Europa e nos Estados Unidos. Na verdade, Japão, Estados Unidos e China estão bem mais evoluídos nisso. A Europa evoluiu bastante, mas a Europa tem uma característica muito importante, que é a Comunidade Europeia. Sim. Não é nem a União Europeia, é a Área Econômica Europeia, que é um pouquinho maior. E essa área comum europeia, quando ela vai negociar essas questões de tecnologia, ela negocia em bloco. O que obriga que países como Brasil, os próprios Estados Unidos, a China, se regulem de uma forma muito parecida com a Europa. Tá? É o que a gente chama em direito hoje, eles colocam o nome de constitucionalismo em rede, mas a gente pode falar de legislação em rede. E com isso, o Brasil acabou trazendo da Europa, importando da Europa, quase que copiando o modelo de Lei Geral de Proteção de Dados. No Brasil, por uma característica muito boa nossa, a nossa LGPD a nossa Lei de Proteção Geral tem uma característica muito forte, que é ela combinar com o Código de Defesa do Consumidor. Então, o direito do consumidor na tecnologia se tornou algo muito grande. Deu meio que uma base ali. Deu uma base muito mais forte do que, por exemplo, você tem no regulamento europeu. Tá? Mas o Brasil precisou se adaptar para que as empresas brasileiras possam negociar com as empresas europeias. E o mesmo caminho tá acontecendo no Brasil em relação à inteligência artificial. Sim. A Europa está regulamentando a inteligência artificial com os projetos que eles têm, alguns bem mais desenvolvidos. E o Brasil tem um projeto de inteligência artificial mais ou menos parecido, mas assim, ainda não atende todo o arcabouço. Porque a internet, o 5G que está vindo agora, vai mudar muita coisa na relação nossa com os objetos. Então, a questão de compra vai passar a ser muito mais fácil, vai ser direto. O melhor exemplo é geladeira, o exemplo que eu mais gosto. A minha geladeira vai saber o que está faltando e meu tempo de consumo, e ela vai me indicar quando que eu tenho que comprar, em qual supermercado está mais barato. Ou seja, não vai ter nem necessidade de se preocupar com as suas próprias necessidades. Não. E isso assim, nós estamos falando de geladeira, que é algo que já existe a tecnologia. Ela só não está disponível no Brasil, mas ela já existe. Hoje em dia, que está disponível no Brasil e é algo super simples, são aqueles robozinhos que varrem a casa, que limpam a casa. Sim. Aquilo já é o começo do que a gente chama de internet das coisas. Um outro bom exemplo são os carros da Tesla, da Volvo, BYD, que eles já são preparados para que ele dirija de forma autônoma. Sim. E isso vai mudar também o conceito, porque as pessoas vão passar a ter muito mais... Segurança também. Além da segurança, porque a segurança ainda está sendo muito questionável. Mas as pessoas vão deixar de ter o carro. Os que estudam isso dizem que o carro vai deixar de ser um objeto de desejo. Porque nós vamos passar simplesmente a alugar o carro num sistema muito parecido com o Uber, mas sem motorista. Então, uma pessoa vai ter o carro e aí, por exemplo, eu vou para o meu escritório de manhã, fico no escritório até a hora do almoço, vou para minha casa, almoço, porque eu moro no interior, né? Então, a gente almoça em casa. Quando você mora em São Paulo, por exemplo, você não tem nem essa opção. Em tese, meu carro ou minha moto ficam paradas no intervalo que eu estou no escritório. Com a internet das coisas, ele vai poder fazer Uber. Eu vou poder ganhar dinheiro com o meu carro rodando. Isso é só uma das coisas que vai vamos dizer assim, é a grande mudança que não está longe de acontecer. É uma disrupção, né? É uma coisa muito disruptiva. Sem dúvida. O que vai obrigar com que a gente tenha uma necessidade de construção não vou dizer de elementos, uma necessidade de construção de sociedade muito maior, investindo muito mais em educação, que aí já é um outro problema do Brasil. Mas, voltando, e não é a educação que a gente conhece, tá? Não é a educação de escola. A educação formal vai ser necessária, mas a gente precisa criar pessoas que consigam pensar de forma disruptiva. Sim, porque aí a cultura vai mudar. E esse é o grande problema do Brasil, porque a gente tem uma cultura muito fechada. Sim. Por sorte, nós temos empresas muito modernas. E essas empresas, como elas precisam negociar fora,
elas forçam o sistema não é mexer, mas eles forçam o sistema a ceder um pouco e desenvolver um pouco. Com certeza. A gente, por exemplo, aqui no Brasil, a gente precisa necessariamente regulamentar a criptomoeda. Porque já é uma realidade fora. Sim. Mas como é que a gente vai regulamentar isso? O único avanço foi o Pix, né? Que realmente modificou bastante a questão das nossas relações de consumos e de pagamentos, que otimizou bastante a nossa vida e facilitou muito realmente. Mas um ponto aqui, um contraponto que eu queria fazer é que realmente a tecnologia ela vem para dar um benefício muito grande, mas são muitas mudanças que requerem de várias pessoas, de vários órgãos, uma adaptação para poder a gente conseguir se adequar a todas essas mudanças. Hoje, os riscos também são iminentes, né? O que seria, da sua parte, na sua ótica, um meio ou uma ferramenta de prevenção para as pessoas poderem também se respaldar diante de exposições, diante dessas mudanças, como poder ter uma prevenção, tendo inclusive um embasamento com a lei. Colocando a importância, inclusive, igual você falou, de ter um advogado que está ao lado, que se inteira, igual você, um especialista, se inteira atualmente, se atualiza atualmente, dentro desses cenários tão variáveis, que para algumas pessoas deve parecer até uma utopia já, né? Sim. O consumidor, que eu acho muito importante, que a gente faz muito no automático, quando a gente entra em site, aparece muito aquela opção de você aceita os cookies. A primeira coisa que eu faria é não aceite os cookies. Se você ou vai rejeitar todos, ou você vai usar só os necessários. Porque os cookies seria exatamente o que para quem assim, não conhece. Aí explicando o que é o cookie. Quando nós navegamos na internet, independente por onde seja por rede social, seja por celular, eu não estou falando aqui do meio, tá? Eu acessei um navegador qualquer. Ele vai deixar um rastro temporário. Esse rastro temporário, ele é necessário para que, quando você retorne àquele site, ele carregue de uma maneira mais rápida. Só que o que acontece? Da mesma forma que ele é necessário para isso, com o desenvolvimento da tecnologia, o próximo site que você entra rouba aquela informação. Não é rouba, ele capta aquela informação e vai te oferecer produtos daquela sua última pesquisa. Porque ele já tem salvo. Por isso que às vezes quando a gente pesquisa geladeira no Google, nos próximos 2-3 semanas vão aparecer 1 milhão de propagandas de geladeira, 1 milhão de propagandas de carro, 1 milhão de propagandas de tênis. Porque ele está habituado ao que você está consumindo. Habituado àquilo que você está pesquisando. Porque o algoritmo... E aí, eu vou usar o termo algoritmo porque é mais fácil, mas assim, os sistemas de inteligência artificial que esses sites usam, eles leem esse arquivo para que eles te ofereçam o produto. E aí entra num outro ponto, que eu acho muito interessante. A propaganda da internet é barata. Por que ela é barata? Porque ele sabe exatamente para quem ele vai te oferecer. Quando você faz uma propaganda na TV, você atinge 1 milhão de pessoas. Sim. Só que você não sabe se essa 1 milhão de pessoas está interessada no seu produto. Na internet, eles te dão o que eles chamam de lead quente. Eles vão esquentar seu lead até você receber aquele produto. E essa é a ideia. Esse é o conceito que precisa ser absorvido. E aí, voltando na questão. A primeira coisa, tomar cuidado com cookies. Segunda coisa, tomar muito cuidado com senhas. Todo mundo faz isso e eu não sou diferente. A gente tem lá aquelas senhas padrões que a gente usa para tudo. Não tenha isso. Assim, crie uma uniformidade de senhas, mas que elas não sejam padrão. E troque essas senhas com constância. Porque a gente fica meio habituado a colocar a mesma senha para todo aplicativo, que fica mais fácil para mim lembrar e acessar. Né? E aí eles conseguem acessar. E qual que é o grande problema? Às vezes, hoje em dia, existem alguns vírus específicos. Existem vírus muito potentes que eles precisam que você clique no link para ele poder acessar a sua máquina. Só que existem outros vírus que conseguem acessar sua máquina sem que você dê o comando. E esse é o grande problema. Quando você usa a mesma senha, ele rouba ele entra na sua máquina ou no seu aplicativo, no seu celular, captura a sua senha e fora dele ele constrói outra senha e aí é o que acontece de roubo de conta no Facebook, roubo de conta no Mercado Livre. E para mim, que sou usuário pessoal, pouco vai importar. E colocando isso no impacto para uma empresa grande. Quando isso é para uma empresa, é terrível. É terrível. E eu não estou nem falando do roubo de dados da empresa, eu estou falando ter a conta roubada. E os crimes cibernéticos, eles acontecem em diversas escalas, né? A gente está falando de empresa, mas acontece em órgãos também públicos, federais. O que acontece?
esse tipo de crime, de roubar os dados e roubar a conta, ele é o mais comum, mas ele é o teoricamente tem o menor impacto financeiro. O que tem o maior impacto financeiro é quando as empresas, de um modo geral, ou mesmo os governos, eles têm o banco de dados roubado. Porque aí eu não pego o dado do Marcos, eu pego o dado do Notícias de Franca. Sim. O Marcos tem os dados de uma pessoa, o Notícias tem os dados de 100 mil, 200 mil. Primeira coisa, o valor desses dados é muito grande. Sim. Segunda coisa, com esses dados eu posso fazer o que eu quiser. Tem muito banco eletrônico que sofre muito processo porque a pessoa teve os dados roubados e a pessoa não tem ciência disso, tá? Sim. Ela teve os dados roubados. A pessoa que roubou os dados cria uma conta falsa no banco, acessa um celular específico e começa a aplicar golpes. Nossa. E manda para essa conta. E o dinheiro bate nessa conta, ele saca. Bate nessa conta, ele saca. Isso acaba sendo até recorrente demais, né? Não, isso é o mais recorrente. É o famoso golpe do WhatsApp. Quando aquele golpe normalmente do pai, tô precisando de dinheiro, quebrou meu celular, alguma coisa assim. O princípio desse golpe foi um roubo de dados para a construção de uma conta falsa. Porque o falsário não vai dar a conta dele. Sim. Ele vai dar a conta normalmente de um terceiro ou quarto. Sim. E aí ele vai fazendo transações até chegar na conta dele. E é nesse momento que as pessoas que o furto de dados é importante. Igual você falou, hoje a gente consome muito do celular porque a gente está no dia a dia, principalmente fazendo nossas operações, obrigações diárias, né, os compromissos e atividades. E as pessoas elas tendem realmente a se expor mais no celular de uma forma que ela ingenuamente acaba sendo induzida por conta realmente desses crimes, né, por desconhecer. Um ponto que eu fiquei curioso aqui, que eu acho que boa parte das pessoas também deve estar pensando. E os órgãos fiscalizadores? Vamos colocar aqui as entidades, as polícias. Como que está o preparo hoje do cenário na sua ótica? Os órgãos que estão, vamos dizer, no sentido de fiscalizar, de monitorar essas pessoas que realmente praticam esses crimes, no sentido de dar uma garantia de segurança para nós. Como que está hoje a segurança dentro do sistema eletrônico? Funciona assim. O principal órgão é a Agência Nacional de Proteção de Dados. Ela ainda está numa fase de implantação, ela começou a aplicar multas, mas ela já vem notificando as empresas. Por enquanto, assim como a Receita Federal, ela está em volta dos grandes. Por quê? Nós temos muito problema. Todo dia banco tem invasão, e isso acaba tomando o maior tempo dela. Aí descendo mais para o mundo do consumidor, tá? Porque assim, a ANPD ela vai trabalhar do mundo das grandes corporações. Sim. Quando você desce para o mundo das empresas pequenas e dos consumidores, você vai ter basicamente a Polícia Civil, porque a Polícia Civil tem a função, não é ostensiva da Polícia Militar. Sim. Ela tem uma função... Legislativa. Não, ela tem uma função mais investigativa. Sim. E ela tem uma estrutura interessante em algumas cidades. São Paulo, por exemplo. Aqui em Franca, ela tem uma estrutura média, que não consegue suportar o número de problemas que tem, porque não tem aparato tecnológico. A polícia é, de uma forma geral, sucateada. Sim. Tá? É um fato inegável. E não é diferente na parte eletrônica. Mas o que acontece? Eu brinco que o tempo da internet é diferente do tempo do mundo real e principalmente diferente do tempo do direito. Então, muitos dos problemas com empresas de tecnologia são resolvidas pelo próprio marketplace ou pelo próprio portal. Quando não se resolve, aí o judiciário intervém e aí é importante Aí é importante apresentar um advogado, de um bom advogado, de um advogado especialista. Por quê? Você precisa saber o caminho exato para você conseguir a tutela. O maior problema da internet é que algo viraliza em 15 minutos. Então, um dano acontece em 15 minutos. Eu não tenho 15 dias úteis, que é o prazo de contestação, por exemplo. Eu não tenho... E é comum, às vezes, no escritório, os clientes ficam desesperados, porque o prazo é outro. E aí, isso é que é a grande questão. Né? Como a gente trabalha isso. Sim. Tá. Aí gera isso, né? E até é até interessante você colocar isso, porque vamos trazer o público nosso de Franca próximo, porque você falou do e-commerce, né? Pra gente estender e deixar um pouquinho aqui o pessoal já com gostinho do quanto conhecimento você tem nessa área. E fica tranquilo, viu, pessoal? A gente não vai conseguir abordar todos os assuntos aqui, mas você poder acompanhar no Edley, né?
no portal Notícia Franca, vários assuntos, várias matérias específicas com vários pontos de curiosidade sua, de dúvidas recorrentes sua no dia a dia, que o Dr. Marcos vai estar aqui trazendo para você no dia a dia as soluções e como que o direito e como que na prática ele consegue nos auxiliar e auxiliar você. Mas falando de forma especial sobre o e-commerce aqui, para depois a gente pincelar um pouquinho sobre o direito tributário, o que seria hoje? A gente sabe que Franca é uma ascensão no e-commerce. Hoje a gente vê que acontece muitos problemas recorrentes com os marketplaces, principalmente com o Mercado Livre, com às vezes conta travada, com várias questões que às vezes por falta de ajuste até realmente contábil, de cenário também tributário, que às vezes boa parte dos e-commerce não se ajustam. Qual seriam as obrigações? Como poder o cara que está iniciando, o cara que já está, poder ter uma segurança nesse caminho, que é, igual você falou, um caminho, quer dizer, o cara começa aqui, ele acerta e tem um crescimento exponencial. E eu queria que você falasse também sobre os fornecedores, porque o cara lida com muito fornecedor, né? E aí fica aquela questão, o que é obrigação dele, o que é obrigação minha, né? Por partes. Eu acho que é importante muito importante a gente pontuar isso. O e-commerce normalmente ele surge, principalmente, assim, a história da maioria dos e-commerces de Franca. São pessoas que trabalhavam em fábricas de calçado, que saem e resolvem montar um pequeno negócio. Sim. Qual o problema? Um pequeno negócio no mundo real leva aí 5, 10 anos para estourar. Sim. No e-commerce, se você tem prazo de entrega, você leva 3 semanas. Exato. Qual que é o outro grande problema? A pessoa procura um contador depois... Primeiro ela abre uma MEI de qualquer jeito. E depois ela procura um contador por preço. Uhum. Não é o caso. Ela precisa achar um contador que entenda de e-commerce e consiga perceber a evolução do negócio dela. Algo que eu brigo muito com os meus amigos que são contadores, que eu falo, a contabilidade vai se tornar preventiva. Porque a maioria dos problemas de e-commerce que acontece em Franca, tributariamente, ele é MEI, ele estoura MEI, ele vira simples, aí ele estoura simples. Aí ao invés dele pensar em... Não, ao invés dele mudar a empresa, ele cria a empresa no nome da sogra, aí ele vai. Qual que é o problema? Quando a empresa está no nome da sogra, a titular é a sogra. E aí... Quando ele começa a negociar muito e esse negócio começa a crescer nos marketplaces, o marketplace faz a análise do quem está negociando, a conta que está depositando e a conta de quem é o titular e bloqueia a conta, porque não bate. Exato. E a maioria dos sistemas de bloqueio acontece por isso. Então, o que acontece? É muito importante um bom planejamento tributário. Sim. O planejamento tributário ainda é caro, tá? Mas é algo que tem que ser feito e que tem que ser negociado. Então é importante você ter um contador que consiga analisar a sua empresa e perceber que você está tendo essa expansão. Você ter acesso, você procurar um advogado de confiança e esse advogado poder analisar a melhor resposta contábil junto com o contador. Analisando o cenário para onde você analisando não o passado, é analisando o futuro. E esse é o grande problema. As pessoas quando pensam em tecnologia, isso vale para tudo, tá? Não estou falando só de e-commerce, não. A pessoa tem o péssimo hábito de olhar assim, mas no passado eu fazia assim. No passado, você lia livro no papel. Eu ainda leio alguns. Hoje é o Kindle. Hoje é o Kindle. No passado, você ouvia disco de vinil, fita cassete. Hoje você escuta tudo em aplicativo de música. Sim. No passado, você não tinha um GPS como você tem hoje. Então a gente precisa, o empresário precisa entender que o negócio dele tem que ser pensado sempre para o futuro e não com as respostas que o pai ou o avô tinha. E esse é o grande dilema. Por quê? Você sair do MEI e estourar e obrigatoriamente ir para o Simples, ter a possibilidade de ir para o Simples, é fácil. No Simples, você tem um faturamento alto para você estourar. Sim, tem um teto. É um teto. Só que o que acontece? Dentro das escalas do Simples Nacional, a última etapa já não é viável para a maioria dos negócios. Só que qual que é o grande problema? O contador está pensando no que ele fez para trás. O empresário está fazendo o que ele sabe fazer, que é negociar. Então ele precisa sentar com o contador e um advogado para pensar como ele vai... Na verdade seria um contador, um advogado e um consultor de empresas, para ele poder entender qual que vai ser o caminho da empresa dele. Sim. Se ele vai parar o crescimento dela, se ele vai manter o crescimento, se ele vai mudar alguma coisa na operação. Por quê? O simples fato de você estourar o Simples Nacional te acarreta uma sequência de multas e de tributos que pode inviabilizar o negócio. Pode. E essa é a grande questão. Eu tenho um cliente em específico, esse caso é maravilhoso. Ele fazia exatamente isso. Ele tinha 3 empresas.
Uma no nome dele, uma no nome da esposa e uma no nome da sogra, porque o pai também é comerciante. E parece que na ótica, perdão te interromper, na ótica de boa parte de bons empresários e contadores, parece mais prático você abrir um outro CNPJ do que você talvez mudar realmente de regime, né? Aí ele veio conversar comigo porque estava pagando muito imposto. E ele vende terrivelmente. O negócio dele é tipo 80%, 90% na internet. Uhum. É muito engraçado, porque a loja dele tem tipo 5 metros de frente gigantesca pro fundo. Eu brinco, esse estoque não combina com a sua loja. E aí eu sentei com ele para conversar. Eu falei, cara, você precisa mudar seu regime de tributação. Você tá pagando imposto mais caro porque você tá pagando 3 impostos simples. Faz um estudo para você ir pro lucro real. O contador dele quase me matou. Eu falei, ó, vamos conversar com outro contador. Indiquei um outro contador para ele olhar. O contador fez a análise, ele mudou pro lucro real. Passou um ano, ele chegou para mim e falou, Marquinhos, obrigado. Falei, o que foi? Ele falou, ó, eu tô economizando e tô fazendo certo. Por quê? Ele recebe muito produto de fora, ele tem uma carga tributária que pode ser compensada. Sim. O volume que ele vende justifica ele estar no lucro real. Uhum. Ele vai pagar mais pro contador. Só que o que ele está pagando, está economizando no imposto. Sim. Isso é o que a gente chama em direito tributário de elisão fiscal. Não é crime. Uhum. Só que a pessoa precisa ter um advogado, um contador e um consultor para pensar o negócio dele para frente. E esse é o grande problema do empresário. Não pensar nisso. Preocupar em vender. E ele está certo. E um ponto que eu acho também que fica, é o que você falou, eu não estou querendo generalizar, mas boa parte dos escritórios de contabilidade no geral, a gente vê que eles não conseguem dar justificativa do porquê realmente poderia pagar menos impostos em tal cenário, em tal regime. Não estou falando todos, mas boa parte, quando a gente pega alguns clientes que eu já tive, inclusive falando, vamos colocar aqui na conversa, inclusive, um dos escritores também do nosso portal, que é o Plínio Reis, a gente percebeu isso de forma muito evidente em Franca, que o cara está lá simplesmente no regime do presumido, e ele quer realmente ir para o lucro real, ver que está tendo um ganho lá, mas o cara do contador não consegue justificar e não consegue fazer. Mas por que não consegue fazer? Porque, assim, eu não culpo os contadores. Hoje, a inflação legislativa que a gente tem é gigantesca para os advogados. Contador é pior, porque ele ainda, além das mudanças legislativas, ele tem as mudanças dos regulamentos. Ele tem a burocracia dele, então, diária. assim, é muito complicado para um contador fazer essa análise. Sim. Por isso que precisa o empresário tomar a iniciativa e outras pessoas estarem assessorando o contador. Exato. Nesse caminho, o contador consegue pensar do jeito certo. Não é pensar do jeito certo, porque quem decide é o empresário. Mas assim, se você tem um respaldo legal, se contabilmente é aceito e você tem uma projeção de quanto sua empresa vai crescer, por que você não vai fazer? É uma mescla de peças que completam uma outra. Né? Que completam uma outra e que auxiliam o empresário a tomar decisão. Exato. Que é o grande problema. Porque às vezes o empresário ele joga tudo como se a responsabilidade de poder, o cenário dos impostos, tudo fosse só do contador. E não é. A obrigatoriedade dele está muito atrelada a outras questões. E não é porque o contador não tem, assim, ó, ele não tem custo para poder ficar numa situação dessa. Sim. É o que eu falo. Um contador normal hoje, de uma empresa do Simples, vai cobrar entre 150 a 300, 350 reais por empresa. Sim. No lucro real, você vai pagar entre 1.500 a 3.000 reais, talvez um pouco mais, dependendo do contador que você vai ter. Só que de acordo com o seu volume de venda, a economia que você tem colocando sua empresa no lucro real justifica muito. 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 Realmente. Mas precisa fazer essa análise. Realmente. Doutor Márcio, quero te agradecer. Foi muito bom a gente poder ter iniciado aqui no Edley, colocando e pincelando de forma bem ainda por cima assuntos relacionados ao que você vai estar abordando no Edley. Inclusive, a gente nem começou a adentrar e aprofundar sobre a inteligência artificial, que seria um tema que também a gente ficaria aqui por um longo período para falar. Sim. Mas eu quero que você, que acompanha o portal Notícias de Franca, esteja acompanhando todos os conteúdos que o Dr. Marcos Vinícius vai estar compartilhando lá para você. Toda semana a gente vai estar ali mandando o material dele para você também estar se inteirando. Você que queira também ou tenha dúvidas que você gostaria que abordasse, seja no segmento tributário, você que é empresário, você que é do e-commerce, ou você mesmo que queira se inteirar um pouquinho mais sobre os direitos também digital, queira conhecer um pouquinho mais, nos encaminhe as suas dúvidas. A gente vai estar sempre direcionando também para o Dr. Marcos aqui, para ele poder esclarecer para você e trazer o melhor conteúdo para que você esteja sempre informado e antenado com tudo que de novo e tudo que o direito também, igual o Dr. Marcos falou, está tentando dentro desse cenário de tecnologia adaptar e auxiliar também a nossa vida. Dr. Marcos, agradeço você por estar aqui presente hoje no nosso estúdio, por fazer parte do Grupo Edley e que você continue cada vez mais trilhando esse caminho como excepcional
profissional e advogado do direito tributário e também digital. Obrigado, eu agradeço a oportunidade e vamos aos poucos tentando desmistificar um pouco tanto o direito tributário quanto o direito digital. É isso daí. Fique acompanhando, no próximo mês a gente vai estar trazendo mais um tema novo aqui com o Dr. Marcos Vinícius no nosso portal Notícia Franca, aqui na editoria Edlei.